Oi, gente, sou o Caco, esse é Vamos Falar, mais um episódio. Eu falei sobre isso de alguns aspectos num vídeo que eu referencio sobre quem eu fui no passado e quais foram as minhas eras, que deve estar em algum espaço de card, sei lá, ou vai estar na descrição, pode ser também. E o vídeo de hoje é sobre body positive. Tem sido uma crescente, né, quando a gente fala sobre autoestima, autocuidado, bem-estar com geral, né, com o próprio corpo e no geral. E eu achei que valeria a pena dar uma pitada de coisas que eu acredito que façam sentido junto com o tema. Agora eu vou partir da definição do que significa body positive. Um segundo. De acordo com o Google, em tradução literal, imagem corporal positiva, mas na prática o body positive vai muito além. É gostar da própria imagem do jeito que ela é. E assim, deixar de lado padrões e ter um olhar positivo em relação ao próprio corpo e outros corpos também. Para quem e para quê? Para quem é para todo mundo. A gente tá falando em escala geral. Não é algo excludente o body positive. A gente tem o costume de achar que ele se trata só de um movimento para pessoas gordas, mas na verdade não é sobre isso que o body positive trata. Ele fala sobre o amor e o respeito pelo seu corpo, independente de como ele é. Seja ele sempre magro a vida toda, seja ele um corpo que passa por várias mudanças, né, tem efeito sanfona, ou seja um corpo que foi sempre gordo. Ele não se trata necessariamente de um ponto específico. Ele se trata do amor pelo corpo, entendendo que todos nós, a gente tem cada um corpo. O meu não vai ser o igual de outra pessoa. A gente pode ter biotipos parecidos, características parecidas, mas não necessariamente os corpos vão ser iguais. Logicamente, eles não são iguais, né? Até em caso de gêmeos idênticos, ele não é 100% igual. Mas o ponto que eu quero dizer é que é um movimento que precisa ser tomado pelas pessoas em geral. É uma percepção diferente sobre a maneira como a gente entende os nossos corpos. A gente foi sempre pressionado pela sociedade por conta de pressão estética, né? De expectativas de corpos que a gente tem a atender enquanto pessoa em sociedade. Culturalmente falando, já tivemos apologias a corpos mais cheios, gordos, a corpos mais magros. A gente tem sempre esse extremo passeando pela moda e pela cultura e reagindo com a gente de formas muito severas. E o que acontece? A cada mudança que a gente vê por aí, uma tendência, uma maneira de se ver o corpo é meio que lançada. E infelizmente isso acaba gerando muitos problemas, né? Como a gente sabe aí de questão de transtornos alimentares, disforia visual, entre outros problemas que acabam sendo prejudiciais para a vida de pessoas, né, que não têm uma boa noção do próprio corpo. Isso é importante, né, nesse contexto, justamente para que as discussões comecem a ser ampliadas a partir daí, que a gente passe a entender o corpo como sendo uma peça plural, como tendo várias possibilidades dentro disso, e não só se limitando a falar sobre uma única perspectiva, entende? Os erros comuns que a gente tem para falar sobre body positive é a gente fazer com que a narrativa seja sempre voltada do nosso próprio olhar. Você deve estar achando estranho por que eu tô falando isso. Por mais que o aprendizado por observação, ou seja, algo que eu faço e que eu passo adiante, possa educar uma outra pessoa, se eu não uso pontos de vista ou perspectivas que de fato colaborem com a vivência dessa pessoa, eu tô simplesmente falando sobre a minha vivência. E não necessariamente é a minha vivência que vai ser o foco disso. Para as pessoas poderem se amar, se respeitar, se entender e tudo mais, é preciso que elas tenham ferramentas para fazer isso. E eu acredito que esse seja um dos erros mais comuns na hora de se falar sobre body positive. A gente está sempre narrando isso de um ponto de vista proprietário, onde só a gente está falando da gente. A gente não está falando sobre a importância de desenvolver algo, né, uma relação afetuosa com o próprio corpo. A gente precisa aprender a respeitar o que compõe a gente como parte da gente, porque é o que trouxe a gente até aqui. Acredito que seja um erro comum também a gente começar a avaliar as coisas de um ponto de vista muitas vezes negativo. Quando a gente fala sobre body positive, a gente olhar pessoas que estão muito distantes do biotipo que a gente tem, seja por inspiração ou coisa do gênero, acaba sendo uma pressão maior sobre a gente. Se adequar ao tipo de vida de uma pessoa, ao estilo de uma pessoa, ou à maneira como a pessoa
se apresenta em função do corpo dela. Por exemplo, seguir perfil de pessoas extremamente malhadas quando você é uma pessoa gorda, como forma de inspiração e tudo mais. Eu acredito que possa até ser válido, mas eu acabo vendo que isso levanta expectativas irreais. Quando você está observando o corpo de uma outra pessoa, você não está levando em conta a maneira como ela faz o dia a dia dela, você não tá levando em conta o que ela come, você não tá levando em conta a classe social que ela tem para poder abalizar tudo isso e estruturar tudo isso de uma forma decente. Você não tá levando em conta como roda toda a situação dela, você tá vendo um aspecto que te interessa e tomando isso para si. Quando você faz isso, você não permite que você seja justo com você mesmo. Porque você, às vezes, não vai ter o mesmo tempo, nem o mesmo dinheiro, e nem a mesma paciência, e nem o mesmo desempenho para desempenhar essas funções e ter a vida, né, tipo, dessa pessoa, no sentido de coisas que ela faz com o próprio corpo, sabe? Não adianta você olhar uma pessoa que foge do seu ponto de vista de ideal, nesse sentido, porque você não vai estar construindo um caminho positivo para você. Você vai estar reforçando mais uma coisa para te oprimir e cada vez mais fazer com que você fique insatisfeito com o próprio corpo. A sociedade tem o costume de colocar pra gente que a gente deve seguir, né, a busca pelo corpo perfeito. São diversas revistas e materiais por aí que falam sobre o diálogo do corpo perfeito. Fazendo um recorte específico, dentro da comunidade LGBT, inclusive, especificamente nos homens gays, porque eu tô falando da minha vivência, claro, existe muita cobrança pelo corpo perfeito, pelo corpo magro, principalmente. E eu acho que esse tipo de cobrança, né, ele precisa ser revisto não só do aspecto de como a gente entende o que é o padrão de beleza, de fato, mas como a gente reproduz também esses padrões de beleza de certa forma. À medida que a gente entende que o padrão de beleza ele é muito mais amplo do que um único que a gente vê o tempo todo, a gente passa a considerar outras vivências inteligentes e interessantes do ponto de vista de consumir informação sobre isso. Observar se marcas que você consome, né, como referência cultural, referência de estilo, se elas estão abordando pessoas que têm o biotipo que você tem. Porque isso também é importante na hora de você se sentir representado. Se trata, sim, de representatividade. Quanto mais pessoas que pareçam com você consegue enxergar nos meios principais, mais a probabilidade de você se sentir à vontade. Então, busque por isso. Busque por representatividade, por imagens fiéis às pessoas. E consumam conteúdos de pessoas que escrevem sobre isso, dialogam sobre isso de um ponto de vista que não sejam necessariamente só a vivência delas. Através de ensinamentos de pessoas diversas, de tipos diversos de corpos, a gente aprende a não só fazer uma gestão boa de autocuidado, a gente aprende a respeitar o outro e ser empático pelo perfil do outro, e a gente aprende a não se odiar de uma maneira tão maldosa, sabe? O tempo todo tem sido reforçado comunicações e situações para fazer com que a gente se odeie, para fazer com que a gente não se sinta à vontade com o nosso corpo e que a gente passe a cada vez mais julgar isso. Mas será que tão certo mesmo de colocar a gente em constante vigilância sobre o nosso corpo? Será que a gente não tem que passar a olhar para isso com uma maneira mais solta? Entendendo que a gente não tá aqui para atender padrão nenhum, e sim viver o nosso próprio padrão? Eu acho que essa é uma provocação interessante para levar quando a gente fala sobre corpos e sobre positividade corpórea, né? Para não falar body positive. Porque muitas vezes a gente não tá olhando pelo espectro certo da coisa, sabe? Muitas vezes a gente tá se deixando oprimir por coisas que a gente nem percebe. Muitas vezes a gente tá se deixando levar por condições e por falas e por pessoas que não necessariamente refletem a vivência que a gente tem. E isso é muito perigoso porque conduz a gente para caminhos muito pesados, como vigorexia, anorexia, problemas de autoimagem, disforia, como eu já estava falando um pouco atrás. Sabe por que eu acho problemático? Eles fizeram a narrativa toda onde o Guaxinim lá do Guardiões da Galáxia, todos os comentários que ele faz em referência ao Thor são comentários extremamente gordofóbicos. Nunca é um comentário simples sobre sobre qualquer outra coisa, sabe? Ele não fala sobre o Thor estar desleixado. E primeiro isso, né? Ele tá desleixado e por estar desleixado ele está gordo. E eu acho que esse tipo de narrativa só reforça o fato de que, cara, não é piada, sabe? Você virar e falar que a pessoa tá gorda. E
E ele foi feito com CGI, o gordo, tipo... Melhor do que um fatsuit, mas ainda assim era uma... Eu achei que era só ele estufando a barriga. Não, não era. Tipo, foi feito com CGI, o que é pior ainda. Porque, assim, se fosse o caso, vamos supor, onde ele tivesse engordado, de fato, a narrativa seria um pouco menos pior, mas seria pior de qualquer forma. Mas o fato de terem engordado ele, as narrativas, tipo, computadorizadamente, e as narrativas serem todas feitas em cima de, tipo, piadas sobre ele estar gordo e a associação de gordo com desleixado, eu achei uma bosta. Tipo, velho, não é, sabe? Vocês são uma puta de uma franquia, vocês botam a narrativa do personagem inteiro é ele sendo desleixado por ele ser gordo, sabe? Tipo, o tempo todo. Eu acho que se vão fazer a narrativa desse ponto de vista... Se transformar ele num comic relief, aí, tipo... Não, se vão fazer a narrativa desse ponto de vista, tem que ser esse mesmo esquema do Jared Leto quando ele fez o assassino do John Lennon. É engordar os X quilos e fazer o filme com o peso que você tá. Sabe? E ser justamente a narrativa disso, do tipo, um ponto de vista diferente do personagem, mas assim, um personagem gordo de fato. Não um personagem que vocês engordaram pra fazer o personagem valer a pena. Um ponto relevante disso que eu acho é você sempre tentar. A gente tem a noção de que muitas vezes as coisas vão acontecer e que elas, né, uma vez que a gente fez, elas estão feitas e não precisa fazer de novo. Eu acho que é pelo contrário nesse caso. Para você falar sobre positividade do corpo e você se entender como uma pessoa que respeita o seu próprio corpo e se sente à vontade com isso, você precisa falar sobre essa narrativa várias e várias vezes. Entender outras vivências que não só a sua, entender a maneira como o seu corpo se movimenta em sociedade, entender os preconceitos que são impostos na sociedade sobre como a gente entende o corpo também. A gente vem em sociedade, né, com essa visão já, a gente é impactado por diversas coisas o tempo todo e é meio que remar contra uma maré que está dizendo pra gente que um comportamento é X, a gente tá realmente nadando contra o outro e falando que, na verdade, não é bem isso. Você não vai chegar magicamente e vai começar a se amar e falar caralho, eu tô muito foda. Não é por aí. Vai chegar um momento onde você vai se sentir muito foda, mas é um processo gradual. É um processo que leva tempo, é um processo que leva autoconhecimento, leva respeito, acima de tudo, com o próprio corpo. Vou repetir isso 1000 vezes. Porque a gente precisa começar a olhar o nosso corpo com mais respeito. Parar de comparar o nosso corpo com outros corpos que a gente vê por aí. Esse ideal também de que o corpo dita pra gente o que a gente vai conseguir precisa ser destruído cada vez mais, sabe? Porque a competência não tá com base nos corpos. E a gente ainda vê narrativas acontecendo com base nisso. Pessoas sendo preteridas em função do corpo que elas têm. Tá aí a Thaís Carla, que mostra que a positividade do corpo pode ser feita de uma forma muito melhor. Aqui ao lado, para quem não sabe, esse é o Instagram dela. Ela é dançarina, ela fez uma série de vídeos já de participações com vários artistas e ela tem feito um trabalho muito legal mostrando para as pessoas que, cara, existe uma visão diferente do que o gordo pode ou não fazer. E acredito que, assim como ela, tem muitas outras pessoas realizando trabalhos incríveis, como, por exemplo, a Alexandra discutindo sobre várias visões do corpo feminino e falando sobre narrativas importantes. Para quem não sabe também, por isso que eu falo sobre a importância de não falar sobre positividade do corpo sempre de um ponto de vista do gordo, porque isso não é sobre gordos, é sobre todo mundo. É a Jamil, não sei se o nome dela tá dito certo. Ela é a Tahani do The Good Place, da Netflix. Aqui, ao lado, a fotinho dela. O projeto da Jamila é justamente importante porque ela discute como a gente é impactado pelas pequenas coisas quando se trata do próprio corpo, como a felicidade está ligada ao corpo magro e não ao corpo gordo, como isso muitas vezes é uma balança inversamente proporcional, porque às vezes as pessoas que estão muito magras, elas não estão se sentindo bem com o próprio corpo, mas também existem narrativas de pessoas que estão felizes com o corpo do jeito que elas são e desse mesmo jeito estão vivendo, sabe? Ela tem uma entrevista incrível com o Sam Smith falando sobre a questão do corpo e ele fala sobre narrativas também envolvendo sexualidade, que eu acho que são muito importantes de seguir. Dá pra fazer, inclusive, a legenda embutida no vídeo dela e acompanhar o que eles estão falando com legenda, lendo tudo bonitinho pra quem não fala inglês. A gente tem que começar a desenvolver narrativas mais justas com a gente quando se trata do próprio corpo, sabe? Eu acho que tá muito longe de ser só a legenda motivacional no Instagram falando sobre
o corpo, sabe? Eu acho que a naturalização do corpo não vem de ter que ficar dando sempre satisfação através da legenda sobre o que a gente está se amando. Simplesmente ser é importante também. E passar a traduzir isso para outras pessoas que não só pelo contexto que a gente está fazendo, sabe? O aprendendo pelo exemplo, ele precisa ser um pouco mais denso na hora de falar sobre isso. É uma jornada, não tem como descrever a jornada como uma jornada única, porque cada um vai ter a sua, cada um vai ter a sua visão de mundo e cada um vai fazer o que quer do próprio corpo, porque é justamente sobre isso que se trata, a liberdade de ser quem você é. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ele é uma ideia, na real, sobre o que a gente pode fazer para falar sobre isso, para ter um diálogo mais claro e mais honesto com a gente e com todos que estão à nossa volta sobre a questão do corpo, porque tem muita gente se fudendo em função disso, tem muita gente recorrendo a práticas que não são saudáveis, tem muita gente passando por transtornos alimentares e coisas que são extremamente sérias em função da questão do corpo. O nosso corpo é nosso, só nosso, a gente não precisa ficar se moldando ao que é apresentado pra gente o tempo todo. Isso era uma finalização de vídeo, mas foi um recado, enfim. Até a próxima, obrigado por acompanhar. E é isso, gente. Até semana que vem.